Muito bem, estamos aqui de volta para trazer a você uma introdução à teologia. Depois de gravar um comentário de toda a Bíblia, de Mateus até o Apocalipse e de Gênesis até Malaquias, você pode entrar e acionar PR Eugênio Piacentini. Ao entrar no nosso canal, você clica na foto e lá você encontra, depois de clicar na foto, playlist. Você clica no playlist, aí lá você encontra as pastas organizadas de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis até Malaquias. Agora nós vamos trazer uma pequena introdução à teologia para você. O que seria teologia? Teologia é o estudo da existência de Deus. Também estuda o seu relacionamento com o ser humano, o homem. Né? Theo, no grego, quer dizer Deus, logia, estudo ou tratado. Então a palavra que deriva dessas duas palavras gregas, né? Theo, quer dizer Deus, logia, estudo ou tratado, nós podemos estudar a teologia. Quando se fala em teologia, nós precisamos classificar a teologia. Existem diversos tipos de teologia. Existe, por exemplo, a teologia exegética, que é um ramo que procura descobrir qual é o verdadeiro significado das escrituras. A palavra exegese significa uma palavra do grego, significa tirar para fora o sentido. Então, na teologia exegética, a gente procura, através da exegese, descobrir qual é o verdadeiro sentido do livro. Existem também outros tipos de teologia, não é? Como a teologia bíblica, que é a teologia da Bíblia. Nós podemos também estudar a teologia, por exemplo, do Antigo Testamento. Está aqui um exemplo, teologia do Antigo Testamento. Teologia do Antigo Testamento, né, dentro da teologia bíblica, ela se concentra nos temas que envolvem o Antigo Testamento. Quais dele? A criação. Então nós vamos ter uma teologia criacionista. Nós também vamos ter uma teologia do êxodo, da redenção do povo de Deus da terra de Israel. Também vamos encontrar na teologia do Antigo Testamento uma teologia acerca da lei dos 10 mandamentos. Então essa é a teologia do Antigo Testamento. Mas nós podemos também estudar a teologia do Novo Testamento. Por exemplo, a teologia do Novo Testamento vai envolver aqui a teologia da redenção em Cristo Jesus. Vai encontrarmos também cristologia. No Novo Testamento, a ênfase é Cristo, sua morte, ressurreição. Então a teologia do Novo Testamento é a cruz, a teologia do Antigo Testamento é a redenção do povo de Israel. Esses são temas centrais dentro da teologia que nós encontramos em termos de teologia bíblica. Dentro da teologia, então, bíblica, a teologia, já que é o estudo ou tratado sobre o Deus, nós também vamos encontrar a teologia sistemática. Esse é outro tipo de teologia. A teologia sistemática consiste num meio de estudar a teologia, dentre outras, como a teologia bíblica, a teologia histórica e prática, é organizar em assuntos ou doutrinas. Dessa forma, a teologia sistemática torna-se uma forma de se estudar as escrituras sagradas. Nós sistematizando os assuntos, por exemplo, a doutrina sobre Deus ou a doutrina sobre Cristo. E aí nós vamos em todos os livros da Bíblia procurando a base, é uma forma inteligente de se estudar a teologia. Existe, além da teologia sistemática, existe a teologia dogmática, que são dos dogmas da igreja. A teologia católica, às vezes, basicamente, ela é dogmática. Existe também a teologia histórica, que conforme a história foi desenvolvendo,
Aí nós vemos diferentes aspectos da teologia histórica, por exemplo, a teologia patrística, que é dos pais da igreja, Tertuliano, Irineu, Orígenes, esses pais Agostinho. Tem a teologia da Idade Média. Vamos também ter uma teologia dos reformadores. Vamos encontrar a teologia dos reformadores, a teologia calvinista, a teologia luterana, a teologia wesleyana, a teologia também pentecostal. Também vamos encontrar na América do Sul desenvolvendo a teologia da libertação. Hoje também existe uma teologia da prosperidade. Então, existe teologia protestante, teologia evangélica, teologia pentecostal, que são dos crentes pentecostais. Existe uma teologia mística, uma teologia ortodoxa oriental, teologia islâmica ou teologia egípcia. Até teologia africana existe. Existe também a teologia racional, teologia moral, a teologia dialética, ascética, teologia pastoral, existe teologia revelada, teologia judaica, teologia cristã, teologia arminiana, não é? Em oposição ao calvinista. Existe a teologia apologética, que defende a fé cristã. Existe a teologia rabínica, que é a teologia dos rabinos judeus. Aí nós, dentro do Novo Testamento, nós podemos encontrar a teologia paulina, ou petrina, ou joanina, ou tiaguina. Qualquer dessa teologia, vamos encontrar também a teologia da ética. Existe também uma teologia feminista, uma teologia gnóstica, que era do gnosticismo. Existe a teologia litúrgica, a teologia hermenêutica, existencial, ecumênica, dispensacional, que estuda a dispensação, teologia escolástica, teologia popular, teologia ministerial, teologia filosófica, teologia contextual. Tudo são tipos de teologia que nós vamos encontrar. Eu criei entre a classificação 70 tipos diferentes de teologia que você pode encontrar, não é? A teologia sistemática é a mais comum, a mais estudada. Ela foi iniciada pelo teólogo João Damasceno entre 675 d.C. a 749. Essa é a teologia também da Igreja do Oriente. Os embates teológicos começaram a ganhar força no segundo século e estenderam pelos séculos posteriores até os nossos dias. Os teólogos começaram debatendo heresias judaicas e gnósticas. Do gnosticismo nasceram dúvidas a respeito da natureza humana, da natureza divina de Jesus, criando um embate até sobre a Trindade, muito discutida no terceiro e quarto século. E nenhum assunto rendeu mais discussão do que essa natureza de Cristo. Os teólogos eram filósofos inicialmente, e duas escolas no início foram importantes. A escola de Alexandria, que interpretava a Bíblia de forma alegórica, e a escola de Antioquia, que interpretava a Bíblia de forma literal. Então, vai tudo da hermenêutica que se faz das Escrituras. A forma como cada escola interpretava as bíblicas era peculiar. Os teólogos de Alexandria a interpretavam alegoricamente. Os de Antioquia a interpretavam literalmente, pelo método histórico, gramatical, literal. Depois, há uma terceira escola que se deu, chamada escola ocidental, que tentou acoplar primeiro a interpretação literal, caso essa não fosse possível, então sim o método alegórico. E daí surgem os diferentes tipos de teologia, não é? Então, entre distinguir esses tipos de teologia, quando nós estudamos, precisamos entender que existem vários tipos de teologia, sendo que a teologia sistemática é um método e resultados. Ele não contradiz os outros estudos teológicos, mas tenta organizar de uma forma sistemática
e acoplando as doutrinas principais das Escrituras. Não é? Existe também a teologia, além da teologia bíblica, que podemos dividir em teologia do Antigo Testamento e teologia bíblica do Novo Testamento, e também é um resultado de um trabalho exegético. Nós também podemos trazer a teologia de Gênesis, ou a teologia do Êxodo, pegar a teologia de cada livro da Bíblia, não é? Dessa forma. Existe também a teologia histórica, que analisa entre a história e o desenvolvimento da teologia acerca de Deus, da pessoa de Cristo, não é? Do nosso relacionamento com Ele. Existe também a teologia natural, que procura estudar a natureza. Diz que Charles Darwin era um naturalista e às vezes não se baseia muito na Bíblia. Existe a teologia revelada, que vem através de uma revelação específica de Deus, e a teologia sistemática. A teologia sistemática é mais conhecida de todas, não é? Porque ela é indutiva, essa parte do tema para as Escrituras, explorando tudo que é possível dentro daquele assunto. Na teologia sistemática, ela se torna um arranjo ordenado da doutrina cristã e a sistematização dos principais temas relacionados à fé, tais como Escritura Sagrada. Aí nós estudamos a bibliologia, a canonicidade, a formação, a autoridade da Bíblia como palavra de Deus aos homens. Podemos estudar a pessoa de Deus, os atributos, os nomes de Deus, e aí sim é propriamente a teologia. Podemos estudar a pessoa de Jesus Cristo, sua natureza humana, divina, e aí vamos entrar dentro da cristologia. Podemos estudar a pessoa do Espírito Santo, e aí teremos um estudo que será a pneumatologia. Pneuma quer dizer pneu, vento, espírito, logia, o estudo, ou paracletiologia, também chamada. Temos também os anjos, e aí entramos na angiologia. E quando nós estudamos a doutrina do pecado, muitas vezes estudamos a angiologia primeiro, porque o pecado é de natureza angelical. Lúcifer, querubim, foi o primeiro a se rebelar contra Deus. Depois nós podemos estudar o homem, a antropologia, não é? A antropologia aqui bíblica. Existe a antropologia não bíblica também. Então podemos estudar acerca do pecado, a armatiologia. E dentro da armatiologia, a doutrina do pecado, aí vem a próxima doutrina, que é a doutrina da salvação, que nós chamamos soteriologia, sotérios, quer dizer salvação. Então a doutrina da salvação. Aí vamos ter, com a doutrina de salvação, a doutrina da igreja, que é a eclesiologia. Dentro da doutrina da igreja, nós podemos ter a missiologia, que é de fazer missões. E vamos ter a doutrina das últimas coisas, que é a escatologia. Então, todas essas logias, nós podemos estudar e meditar nelas. A fonte da teologia sistemática é o conjunto de doutrinas que compõem as crenças comum aos seguidores de Cristo. Tais doutrinas devem emanar das Escrituras como conjunto também da razão, da tradição e da mística. As Escrituras não se pode fazer teologia se não tiver ela como base, as Escrituras Sagradas. Ela é a posição da igreja cristã, que é da igreja católica, reformada, protestante, luterana, pentecostal, wesleyana. Todas elas vão usar as Escrituras. Defende a fé e a Bíblia como única regra de fé e conduta para o cristão. Ao longo da história, a própria Igreja Católica Romana criou dogmas. E aí que nós temos a teologia dogmática, não é? Que são as crenças, os credos, que tenta mostrar o absoluto
e às vezes nem sempre se utiliza diretamente das Escrituras, mas são verdades principais ensinadas pelos apóstolos de Jesus. Qualquer assunto de ordem doutrinária que não leva em consideração as declarações bíblicas deve ser taxado como herético, pois parte de uma fonte humana e não tem autoridade nenhuma para isso. As Escrituras, e somente elas, têm autoridade para fornecer as informações necessárias sobre os temas da doutrina cristã. Nós, quando estudamos teologia, nós usamos algumas coisas importantes, como a razão, a tradição, a mística, que é a experiência, e também a organização desses assuntos sistematizando, formando assim a teologia sistemática. A razão. Vamos falar um pouco da razão. Deus nos fez seres humanos racionais, isso é, com capacidade pensante, o que nos torna, de alguma forma, semelhante a Ele. Fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Então é natural que o homem absorva o conhecimento das questões doutrinárias por meio da sua razão. Apesar disso, muitos buscam na fé algo que os faça sentir, mas não se mostram interessados em compreender. É importante a compreensão. É verdade que a fé inclui e envolve as emoções, mas ela não se estriba somente nisso, porque a própria Bíblia diz, em Jeremias 17:9, que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Por outro lado, somos exortados a usar a razão para darmos explicação à nossa fé. 1 Pedro 3,15 diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15. A mente humana está sempre ávida para compreender o sagrado e nunca está satisfeito com o que sabe, sempre quer mais. Esta sede por compreender é saudável à medida que coloca o homem no caminho do aprendizado, porém torna-se perigosa quando entra pelo caminho da especulação. Muita gente gosta de especular, né? Por exemplo, o homem pode ter conhecimento dos atributos de Deus, mas não pode compreender em sua mente. Não temos capacidade para entender a relação entre a onisciência divina, pela qual ele sabe de todas as coisas futuras, ou a sua bondade, por intermédio da qual ele pode evitar algumas tragédias. Um assunto não tira o lugar do outro. Deus não pode ser comparado ao homem, ou alguma coisa ou outra, ou pode uma coisa ou não pode somente outra, porque os meus pensamentos, diz a Bíblia, não são os vossos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Desse modo, cabe ressaltar Isaías 55, 8 e 9. Desse modo, cabe ressaltar que a razão deve trabalhar no sentido de elaborar a doutrina a partir da revelação ou das escrituras sagradas, em conjunto com a revelação natural, com a tradição e até mesmo com a própria experiência que temos, a fim de organizar, distinguindo cada qual por sua ordem e importância. Há diferença entre conhecer e compreender. Conhecemos muitos fatos relativos a Deus. Concebemos o divino como algo grande, ilimitado, inagualável, acima de tudo e de todos. E fazemos isso por generalidade, ou seja,
entendendo que para ser Deus, ele tem que ser alguém assim. Mas quando começamos a prescrutá-lo, a mente se sente desafiada a compreender como se dá esse processo. Algo semelhante ao que acontece quando observamos a vida e assistimos à reprodução e ao crescimento dos seres humanos e dos vegetais. Contudo, compete um grande desafio à razão julgar a credibilidade de uma revelação. A razão julga e decide o que é possível e o que é impossível. Assim, tem sido em relação às ciências. A razão exige comprovações. Um fato é científico depois de mostrar comprovações por meio de experimentos considerados suficientes. Do mesmo modo, a razão faz exigências quanto aos fatos relacionados à fé, o que pode ou não pode ser crido. Somos, consequentemente, não só autorizados, mas obrigados a declarar anátema, um apóstolo, um anjo celestial, que porventura nos conclame a receber como revelação de Deus algo absurdo ou mal, ou inconsistente com a natureza intelectual ou moral com a qual nos dotou. Dessa forma, porque a razão pede explicações, torna-se impossível a prova da existência de Deus, apesar de termos alguns argumentos que chamamos de argumentos ontológicos acerca de Deus. Contudo, muitas vezes requer-se fé para crer em Deus. Vamos à tradição. Os judeus sempre deram grande importância à tradição, e isso decorre de uma orientação divina. Deuteronômio 6:2 diz: para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Deuteronômio 6:2. Tanto as escrituras como os costumes, que incluem alimentação, vestimentas, comemorações e símbolos sagrados desde tempos remotos até hoje, são transmitidos aos pais para filho entre os judeus. Por causa disso, eles conseguiram manter uma unidade religiosa, política e social, mesmo depois de muitos momentos de dispersão. Do mesmo modo, nós cristãos trazemos conosco uma tradição doutrinária do aprendizado recebido de nossos pais, dos cultos, das pregações, da escola bíblica dominical, os livros, dos periódicos evangélicos e da comunhão com os irmãos. Mesmo sem ter conhecimento profundo das Escrituras e sem saber como achar textos específicos para explicar determinados temas, um cristão evangélico sabe identificar um assunto que não é compatível com a fé cristã, sendo capaz de reagir na mesma hora. Todavia, aos autores parte de um conhecimento prévio da doutrina e, à medida que vão elaborando sistematicamente tais conhecimentos, esses vão ganhando corpo e consistência. Vamos falar um pouquinho também da experiência. Já falamos da razão, da tradição, agora da experiência. Quando um indivíduo está estimulado por um interesse, sua mente trabalha surpreendentemente. As faculdades mentais são despertadas e a vontade encontra mais disposição. Em momentos como esse, surgem os grandes gênios, pessoas inspiradas ao realizar, criar e até mesmo inventar. Muitos atribuem esse estado a uma ação divina, mas isso pode acontecer até com pessoas que se opõem a Deus. Já entre os crentes, tais momentos tendem às vezes a ganhar um viés espiritual
no qual os sentimentos ocupam o lugar da revelação bíblica. Os entusiastas que ignoram a orientação das Escrituras em busca de sentimentos são chamados na teologia de místicos. Os místicos alegam conhecer o que está oculto a outras pessoas. Para a filosofia, o misticismo é a intuição que acredita em que Deus pode ser conhecido face a face pelo homem, sem qualquer intermediação. No cristianismo, há uma crença comum de que o Espírito Santo atua intimamente na vida de cada crente, capacitando-o a acessar o conhecimento de Deus. De fato, entre os crentes, há manifestações sobrenaturais, principalmente entre os grupos pentecostais. A Bíblia não apenas confirma tais ocorrências entre os crentes do passado, como incentiva a busca de dons espirituais. Nós devemos buscá-los. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4 a 16, verso 31. A mística pode ter sua importância, porém seu caráter é particular, podendo ser compartilhado com um grupo para a edificação deste, mas ela não deve, em hipótese alguma, substituir a revelação antes vinda e conferida através da palavra de Deus. A mística também compreende a experiência espiritual de cada indivíduo. Os pentecostais têm produzido suas próprias teologias, nas quais a peculiaridade de sua fé com as que diz respeito à doutrina do Espírito Santo. A atuação dos dons espirituais, como também a soteriologia ou a teologia arminiana, espousada pela maioria dos pentecostais, e também escatologia, a doutrina pré-tribulacionista, são expostas e analisadas biblicamente. Por muitos anos, os pentecostais beberam da fonte do respeitadíssimo Meyer Pearman, autor conhecendo a doutrina da Bíblia. Embora outras obras sistemáticas tenham sido produzidas para dar aos pastores e professores doutrinários e seminaristas, os crentes interessados em aprofundar em assuntos doutrinários, acerca do pensar do pentecostalismo. É importante que tenhamos mais obras ao alcance de todos, não é? As grandes teologias sistemáticas que muitas vezes dispomos vêm também dos reformadores, cuja linha de pensamento às vezes nem sempre se alinha com os pentecostais. Os pontos, às vezes uma doutrina, ela é usada por mais de um grupo. Ontem mesmo alguém me perguntava: pastor, qual é a diferença entre doutrina e religião? Doutrina é um conjunto de ensinamento. Uma religião, ela é composta de várias doutrinas. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a doutrina da Trindade é uma doutrina que é defendida pelos católicos, pelos reformadores, pelos evangélicos e pelos pentecostais, mas não é aceita pelas testemunhas de Jeová. Eles têm uma outra doutrina que não aceita a doutrina da Trindade. A doutrina da salvação, dentro da teologia calvinista, existe a doutrina da predestinação. Dentro da teologia arminiana, existe a doutrina do livre-arbítrio. Então, a diferença entre protestantes, reformadores e evangélicos é que os evangélicos optam mais pela doutrina do livre-arbítrio, enquanto que os reformadores calvinistas optam pela doutrina da predestinação, no que envolve a doutrina da salvação. Também há uma diferença entre a doutrina pentecostal e evangélica. Os evangélicos tradicionais são cessacionistas, creem que os dons do Espírito Santo cessou. Os pentecostais, por sua vez, creem na atuação do Espírito Santo hoje,
que a promessa continua viva e que o Espírito continua atuando. Então, essas doutrinas é que diferem, às vezes, um grupo cristão de outro, né? Além das interpretações que se fazem das Escrituras. Muito bem, com isso nós terminamos essa introdução à teologia. Nós vamos voltar comentando mais assuntos teológicos, não é? Nós vamos trazer para você uma história da teologia cristã nos próximos programas, para que você vá conhecendo mais e possa se despertar a ter um conhecimento maior sobre teologia, não é? Se você tem interesse em teologia sistemática, esse é um excelente livro, Teologia Sistemática, de Stanley M. Horton. Note que ele é bem composto, não é? E aqui você vai encontrar uma das principais doutrinas. Se o seu interesse é em teologia sistemática pentecostal, nós temos também esse outro livro, que aqui você vai encontrar as 10 doutrinas principais, ou teologia, não é? Teologias principais desse livro. Teologia Pentecostais. Ele possui 10, tá vendo? Teologia Pentecostais, 10 logias principais, como bibliologia, que é a doutrina das Escrituras, teologia, que é a doutrina de Deus, cristologia, a doutrina de Cristo, pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, antropologia, a doutrina do homem, formação do homem de acordo com a Bíblia, amartiologia, a doutrina do pecado, soteriologia, a doutrina da salvação, eclesiologia, a doutrina da igreja, angiologia, a doutrina dos anjos, e escatologia, a doutrina das últimas coisas. Não é? Aqui ele não inclui missiologia, que é uma doutrina importante da igreja, que tem a ver com a missão da igreja, missiologia. Não é? Então, há várias doutrinas e teologias que você pode estudar. Uma outra obra, Teologia dos Pentecostais, é essa daqui, do pastor Walter Brunelli. São 4 volumes, excelente obra também, que você pode estudar e descobrir mais e mais sobre a teologia. Amém? São esses os livros que nós queríamos deixar nessa pequena introdução à teologia. Amém? Uma pequena introdução. Nós classificamos no início mais 70 tipos diferentes de teologia, mas nós vamos concentrar na teologia sistemática e, claro, que há muitas semelhanças com os reformadores evangélicos, mas depois vamos se concentrar na teologia pentecostal também. Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e que você se desperte a conhecer mais a Bíblia, as Escrituras e conhecer Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Deus te abençoe, quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Amém.